Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Linked Books, muito obrigada pelo vosso interesse. Hoje venho-vos falar da minha melhor leitura de ficção científica de 2018, o livro Fundação de Isaac Asimov. Isto foi uma coisa muito engraçada que aconteceu e desta vez o Linked Books está em linha com as novidades editoriais, nomeadamente da saída de emergência. Aqui está a nova edição, já vos vou mostrar com mais cuidado que ela está lindíssima, lindíssima, mas foi uma coincidência enorme. Como é que isto aconteceu? Se bem se lembram, a Sofia, se não se lembram vão ver o vídeo porque o desafio está a decorrer até ao final do mês, ainda podem participar. A Sofia, do canal de Daily Myasis, criou um desafio de ficção científica. E o que é que eu tenho feito com o projeto Linked Books e com os desafios que vão aparecendo aqui no Booktube? Tenho aproveitado esses desafios, maratonas, etc., para escolher dentre dos títulos que eu tenho na lista, que são cerca de 700, para ir escolhendo os livros que vou ler a seguir. Tem sido muito bom fazer isto porque organiza assim as minhas leituras de uma forma mais agradável e em sintonia também com os outros, com o que as outras pessoas andam a ler, e realmente entre 700 livros tenho sempre muita escolha. E então fui à minha lista, não é? A tal dos 700, à procura de livros de ficção científica que tivesse por lá. E um deles era Fundação e Império, de Isaac Asimov. E o que é que aconteceu? Eu fui à biblioteca, fui buscar o Fundação e Império, e só quando cheguei a casa é que eu percebi que se tratava do segundo volume da trilogia. Então voltei à biblioteca, trouxe a Fundação, comecei a ler a Fundação, estava a gostar muito, muito, fiz uma partilha no Instagram da foto do livro, e eis que a Ana, do canal da Phoenix Flight, me diz: olha, Cristina, a saída de emergência está prestes a lançar esse livro. Eu, oh não, outra vez? Outra vez porquê? Porque eu li o Fahrenheit 451, nesta edição também, e na mesma altura a saída de emergência também publicou um todo bonito, que ainda o vou comprar, porque também gostei muito do Fahrenheit 451, mas este é melhor. E ela diz-me isso e eu pensei, bom, eu estou a lê-lo, já sabia que ia ser, eu estava a adorar este livro, e pensei, bom, vou pedir à saída de emergência, quem sabe se eles não me dão um livrinho. Eu nunca faço isto, como sabem, o canal, o Linked Books anda quase sempre nos clássicos e nunca anda nas novidades, mas isto é um clássico, e pedi. O que é que podia acontecer de mal? Dizerem que não, mas eles disseram que sim. Eu ontem recebi então este maravilhoso exemplar do livro. Obrigada, Ana, do The Phoenix Flight, mas atenção que eu não quero dizer mal desta, porque estes livros foram muito importantes para a minha geração, porque possibilitaram-nos, aos crominhos da ficção científica, que éramos menos na altura, éramos mais residuais do que somos hoje. Hoje já não me considero também crominha da ficção científica, que já alarguei bastante mais as minhas leituras, mas a ficção científica está na minha raiz. Aliás, eu quando fizer um vídeo sobre o sci-fi, quero-vos falar sobre o meu percurso e sobre a minha relação com os livros de ficção científica, mas para hoje não dá, ia ficar muito, muito grande. Então esta coleção Argonauta Gigante reunia muitos títulos bons, mas este falhou-me. Este eu não conhecia. Mas eu pedi, e ainda bem, porque assim vou entregar este na biblioteca, mas vou ficar com este na estante, e até como é o primeiro de uma trilogia que depois virou série. A história disto é assim: Asimov escreveu várias histórias que foram publicadas numa revista chamada Astounding Magazine. As histórias tiveram muito sucesso e então foram agrupadas Fundação, o primeiro, Fundação e Império, o segundo da trilogia, e o terceiro, Segunda Fundação. Esta foi a trilogia original, mas isto teve tanto sucesso que os seguidores de Asimov pediram-lhe para ele escrever mais. E então isto transformou-se em série. Ele escreveu 2 livros que se passam cronologicamente antes do início da Fundação, antes deste, e depois 2 cronologicamente depois. Portanto, a série tem assim 7 livros ao todo. Este é o primeiro da trilogia original, mas cronologicamente será o terceiro. Então vou-vos mostrar um bocadinho esta edição, que diz aqui o melhor
livro de ficção científica de sempre. Não sei se é, não li todos os livros de ficção científica, mas para mim foi o melhor, sem dúvida, de 2018 e o melhor já de há alguns aninhos para cá. Não me lembro de ter lido outro tão bom. Depois, A Lombada é fantástica também. E, opa, olhem só a foto que eles escolheram do Asimov para a contracapa. Há coisa mais fofa do que este crominho. Com as suíças, os óculos à geek. Adorei mesmo. Vamos aqui, a primeira parte, os psicohistoriadores. Já vos vou falar o que é isto. E agora, como vos falar desta história, mas sem spoilers, porque eu não quero estragar isto a ninguém. Isto não quero mesmo. Asimov inspirou-se num livro que é O Declínio e a Queda do Império Romano de Edward Gibbon. Isto é um clássico portentoso, uma coisa que eu quero ler, mas que é assim e em inglês e, bom, tenho tido alguma resistência. Este é um livro que tem inspirado muitos autores, aparece muitas vezes mencionado. Inspirou também Asimov. Imaginem um futuro da humanidade com um império que domina tudo. Por muitos motivos, o império de Asimov vai entrar em queda. E há um homem, um gênio, que inventa uma ciência. Ele chama-se Hari Seldon e inventa a psicohistória. O que é a psicohistória? A psicohistória é simplesmente genial. A Hari Seldon cria essa ciência que é uma mistura da psicologia com a história. E o que é que essa ciência é capaz de fazer? É capaz de prever que o Império vai terminar. Como? Pelo cálculo matemático do comportamento de grupo, de massas. É curioso, não é? Psicologia e história. Hoje poderíamos pensar assim uma psicologia social ou uma sociologia com a informática, a matemática na mesma, com cálculo algorítmico. Eu acho genial como é que Asimov conseguiu imaginar isto, é incrível. Isto é quase como o data mining de agora, faz lembrar. E achei isso genial. Então, este Hari Seldon, ele tem um grupo, é um universitário com muitos cientistas que trabalham nesta nova ciência da psicohistória e consegue prever o final do Império. Isto não agrada ao Império, claro, como se ele fosse um traidor, não um cientista, como se ele estivesse a inventar ou estivesse contra o poder vigente. Mas não, apenas o que Hari Seldon quer fazer é poder guardar o conhecimento científico todo. Ele previu que o Império ia terminar, prevê um retrocesso enorme da humanidade. E ele, como conseguiu prever isso com a psicohistória, ele tem um plano para minorar os efeitos desta queda. E o plano que ele formula é para guardar todo o conhecimento científico da humanidade numa enciclopédia. Ele quer reunir cientistas de todas as áreas num local, que é a Fundação, para redigirem uma enciclopédia imensa com todo o conhecimento científico da humanidade por forma a preservá-lo. Esta é a ideia base. E como é que este livro está escrito? São capítulos muito curtos, muito fáceis de ler, muito agradáveis, uma leitura muito boa. E depois vamos acompanhar a história desta fundação. Começa por Hari Seldon e vai contando estas pequenas histórias das pessoas que foram importantes da fundação e vai contar, penso que cerca de 100 a 150 anos dos primeiros anos da fundação. Não há aqui batalhas épicas, reparem. Estes são indivíduos, os indivíduos da fundação são cientistas que estão destinados a escrever uma enciclopédia. Eles não são soldados, eles não têm como se defender. Como é que a fundação vai sobreviver a todo este caos? É tão genial este livro. Vocês leiam para ver o que é. Gostei de tudo neste livro. Gostei da ideia base, gostei de como se desenrolou a história, gostei da forma como está escrita em capítulos muito pequeninos e seguindo várias personagens, portanto não estamos ali sempre numa continuidade. Há uma continuidade linear, mas é na história da fundação, não é dos personagens. Gostei mesmo de tudo.
E outra das coisas que eu mais gostei neste livro é a reflexão que ele permite sobre a humanidade. Que não é assim nenhuma surpresa, porque os livros de ficção científica, as pessoas às vezes têm uma ideia um pouquinho errada, mas os livros de ficção científica fazem isto muitas vezes, que é fazerem-nos refletir sobre a humanidade. O presente, o passado e o futuro. É maravilhoso este livro. Aconselho, não posso aconselhar mais. Eu não expliquei muito sobre o livro, porque não quero spoilers, mas se tiverem alguma dúvida, se me quiserem perguntar alguma coisa, façam-no nos comentários ou enviem mensagem, que eu terei muito gosto em vos responder e em esclarecer sobre qualquer dúvida que possam ter sobre este livro ou alguma questão que queiram ver respondida. Saída de Emergência está de parabéns, está a transformar os meus clássicos, os clássicos da minha geração, em edições muito apetecíveis. Ainda bem que o faz, porque eu acho que estes clássicos são intemporais. Outra coisa, uma pergunta que se podem estar a fazer. Eu não gosto muito de ficção científica, será que vou gostar deste livro? Ok, é assim, se conseguirem abstrair daquela nomenclatura própria da ficção científica, porque há coisas que não existem. Claro, porque é ficção científica, vão ter nomes estranhos, vão ter tecnologia diferente, vão ter coisas que não existem, mas vão ter muita coisa que existe. Se conseguirem abstrair dessas coisas, não há problema nenhum, vão encontrar aqui um excelente livro. Se essas coisas vos fazem muita confusão, pois aí é preciso ou gostar de ficção científica ou não se importarem com as nomenclaturas e as coisas próprias da ficção científica, próprias deste género. Por exemplo, o Fahrenheit 451 já tem muito pouco dessa nomenclatura e é uma distopia muito simples de entender. Esta é mais complexa, tem mais coisas, tem mais sumo e é muito bom mesmo. Obrigada por terem visto, já sabem, qualquer coisa digam-me aí nos comentários ou enviem-me mensagem, Instagram, Goodreads. Muito obrigada, Saída de Emergência, por este exemplar que me ofereceram. E pessoal, eu sei que podem estar a pensar, ela deram-lhe o livro, mas eu não vos vou recomendar nunca um livro só porque a editora mudar, ok? Esta é a promessa que eu vos faço. Eu não costumo receber muitos livros das editoras, mas podem ter essa confiança comigo, porque eu nunca farei isso. Então vão ler e depois digam-me o que é que acharam, porque eu adoraria saber as vossas opiniões. Tchau, pessoal!